Salve, salve, galera do Charque Brasil, Campeonato Brasileiro, chegando na reta final, mais do que nunca. Vamos entrar aqui nessa semana, nesses jogos de meio de semana, na rodada 33. Lembrando que o Campeonato Brasileiro acaba na rodada 38, então é reta final mesmo. E pensar que a coisa ali na parte de baixo da tabela tá mais emocionante do que propriamente disputa pelo título, né, que está muito bem encaminhada para o Atlético Mineiro. Digo isso sobre questões de Z4 porque o São Paulo começa a se aproximar perigosamente do Z4. Z4 que já tem a presença ali do Grêmio numa situação cada vez mais difícil no que diz respeito à fuga de rebaixamento. Então vamos falar desses jogos de meio de semana da rodada 33. Lembrando que na rodada passada, galera, de 9 jogos eu só não acertei o palpite de 2. Então aproveita que o especialista aqui tá em boa fase, tá igual o Galo, enfim, e tá proporcionando para vocês uma boa sugestão de apostas. Lembrando também que a gente sempre pede o like. Por que custa assistir ao vídeo? Aperta o botãozinho aí, dá um like, não custa nada, ajuda o nosso trabalho. A gente, afinal de contas, não cobra nada por esse serviço. Então essa retribuição do like, eu acho que representa uma boa generosidade. Também fica o convite para se inscrever no canal, que ajuda você a receber as atualizações dos nossos vídeos. Vamos ao que interessa. É também importante frisar, clica aqui na descrição do vídeo que o nosso editor, com muito esmero, separa link por link os jogos para você ter a maior facilidade para navegar nos nossos prognósticos. Mas vamos que vamos, tem muito jogo, já tem um que começa na rodada que eu vou te falar. Beleza, vamos lá! Rodada 33, começando nesta terça-feira, dia 16, e olha que jogão, porque tem Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que deu uma folga no fim de semana. Esse jogo da rodada 33 ele só vai fazer com o Bahia no dia 2 de dezembro. Então tem o Furacão, que está fazendo um término de Campeonato Brasileiro tranquilo, né? Enfim, teve uma boa sequência de vitórias aí e tá se livrando daquele temor de um time finalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana passando sufoco na Série A. Isso iria trazer até dificuldade na preparação do Furacão. E o Galo, galão da massa, descansado, tranquilo, com 68 pontos. Não tão tranquilo porque o Flamengo chegou aos 60. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, que vai encarar o Corinthians em clássico na quarta-feira. Voltando aqui a Furacão e Galão da Massa. É um jogo difícil de ser prognosticado porque o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e quando o Furacão está em boa fase, o time difícil de ser batido. Por isso, galera, se a gente for pensar em termos de uma aposta mais lógica, ok, mesmo com o descanso do Galo, sabendo que o Flamengo chegou aos 60 pontos, ok, a distância de 8 pontos hoje ela é ainda bem satisfatória. Então, num jogo que o Atlético Paranaense está com 41 pontos e sabe que a sua situação em termos de fuga matematicamente ainda não está resolvida, é um time que, logicamente, além de jogar em casa, além de precisar de vitória, é sempre bom para a moral do time mostrar que pode fazer frente ao líder e, vamos dizer assim, quase campeão brasileiro, Atlético Mineiro. Então, por isso, eu acredito no empate. Vamos aos odds? Olha aí que interessante, né? Mesmo em casa, o Atlético Paranaense tem odds quase aí de azarão. Afinal, a vitória do Furacão está cotada a 4,60, do Galo 1,72 e o empate 3,95. Eu acredito no empate. Na terça-feira também um jogo que, oh meu Deus do céu, o Grêmio, palpite que eu acertei desses dois times, né? No caso, na rodada passada, coloquei o palpite que o Grêmio iria perder do América. Aconteceu, assim como eu também previ com assertividade que o Bragantino venceria o Fortaleza. Então,
Jogo muito difícil, Grêmio ali numa incômoda penúltima colocação. Vejo o Grêmio quase entregando os pontos nessa reta final. Ainda dá? Dá, até porque o Grêmio, por exemplo, tem até 2 jogos a menos em relação ao Sport, ao São Paulo. São Paulo, gente, São Paulo tá a 2 pontos do Z4. Depois a gente fala do São Paulo. Tem jogo difícil, hein? É só o Palmeiras, mas vamos falar. Vamos seguir. O Grêmio, gente, está numa situação difícil, mesmo em casa, vai pegar um Bragantino, que é aquilo como eu falei. Mesmo quando o Bragantino perde, se você for reparar no gráfico do ano, não é uma equipe que em nenhum momento desse ano ela teve um momento assim longo de resultados ruins. Ela perde, se recupera. Perde, pode perder no máximo 2 jogos seguidos e se recupera. Não deu outra, isso aconteceu. E o Grêmio, enfim, tá num momento assim que o psicológico tá muito abalado. O Grêmio vai lutar, mas eu acho que o Bragantino ganha. Desculpa aí, torcedor tricolor, mas a gente tem que apostar baseado na lógica, na verdade. E aí, vamos aos odds de Grêmio e Bragantino. Olha aí, jogando em casa, o mercado ainda está confiante no tricolor de aço, né? Vitória do Grêmio cotada a 1,83, do Bragantino 4,20, o empate 3,75. Veja que oportunidade. A aposta também a gente tem que ter um faro de estratégia. Eu acho muito importante numa rodada a gente analisar, ok, vão ter aqueles resultados, né? Aqueles placares, palpites que nós estamos muito convictos, mas a gente não pode abrir mão de certas oportunidades, tal qual esse jogo. Por quê? Veja, o Bragantino está num momento bem melhor e pode explorar esse desespero do Grêmio. Então você não pode abrir mão de um jogo que tem uma oportunidade de lucro ali bem próxima da realidade, um pouco acima de 4-1. Então a gente pode até pensar em estratégia. Por exemplo, você tem ali o seu orçamento. Uma parte dele, você, claro, está destinado aos palpites que você tem muita convicção, e os outros a fundo perdido, daqueles jogos que vê, olha, que na prática se coloca como zebra, no caso aqui dos odds do Bragantino, na realidade não é assim não. Então, quer dizer, você pode botar até no mínimo aí R$5, que você vai ter um retorno legal. E aí você vai formando ali uma poupança só com lucro desses resultados, e é claro, vão ter os prejuízos naturais, né, de apostas que não vão se consolidar, mas você vai criando um orçamento alternativo justamente para colocar nessas situações. Então essa é a dica que eu te dou. Na sequência, jogos de quarta-feira. Vamos fazer uma pincelada mais rápida. América Mineiro e Atlético Goianiense. A América está numa fase belíssima, está buscando Libertadores, eu acho que vai chegar lá e seria incrível. Vai jogar em casa, é muito favorito, então não tem muito que se alongar. Aí o próprio mercado coloca um favoritismo que é bem justo, bem realístico. Então vamos de América Mineiro, cuja vitória está cotada a 1,75-1, a vitória do Dragão 5,25 e o empate 3,40. Na sequência, Cuiabá e Inter. Olha aí, o Cuiabá que perdeu para o Corinthians, foi também um palpite que eu dei, né? Um jogo que o Corinthians é mestre, né? Cara, o Corinthians é um time ótimo para apostar, porque naqueles jogos que você tem a convicção que o Corinthians vai ganhar, ele geralmente, quase sempre, ele vai ganhar por 1 gol de diferença. Então vai naquela aposta que eu adoro, aposta na diferença de gols, sucesso. Depois a gente fala do Corinthians. Então esse jogo do Cuiabá em casa contra o Inter que ganhou do Atlético Paranaense, que havia ganhado do Grêmio, que está ali numa briga para se colocar na melhor posição possível, porque isso vale prêmio, não só a questão da confirmação da classificação para Libertadores. Então o Inter vem no momento melhor do Cuiabá, que está oscilando, que estava ali sonhando com Libertadores, hoje já está em 13º. Olha como é que o Campeonato Brasileiro é dinâmico, né? Até outro dia o Cuiabá estava brigando por Libertadores, e hoje na prática o Cuiabá tem que se cuidar para não ir para o Z4. São apenas 3 pontos de diferença para o Juventude, que fecha o Z4. Então muito perigo já, o Cuiabá corre, vai jogar em casa, e eu acho que vai dar Inter.
Vamos aos odds. Vitória do Cuiabá cotada 2,87, do Inter 2,60, o empate 3,10. O Inter está em um momento melhor, é um time de mais, como é que podemos dizer, estofo, né? Nesse tipo de situação, o Cuiabá já começa a viver uma pressão, sua inexperiência, primeira participação na Série A. Eu até torço. Eu digo até, não é uma questão de desdém, eu digo até no sentido de que é um clube, né, que tá levando o futebol ali pro Mato Grosso. Pô, há muitos e muitos anos a gente não tinha um representante ali do estado do Mato Grosso, assim, uma divisão de elite do futebol brasileiro, né, uma equipe que tem um modelo de gestão, né, profissional e, enfim, tem uma campanha de recuperação legal, tá oscilando agora, mas seria até injusto, né? Mas a gente sabe que futebol e justiça é vinagre e azeite. Mas eu acredito na vitória do Inter, até por esse momento de oscilação do Cuiabá. Mais um palpite alternativo também é o empate. O empate é um bom palpite, você pode até dividir sua verba entre empate e vitória do Inter. Seguindo, é uma rodada de clássicos, hein? Fortaleza e Ceará. Fortaleza que, enfim, tá sentindo a reta final, já caiu para sexto. Até outro dia estava em segundo, né? Mas sente o baque, aquilo que a gente já vem conversando, né? Um elenco mais enxuto, né? Com menos jogadores assim, no patamar de estrelas, né? De craques. Então, num fim de temporada uma temporada que foi bem exigente pro Fortaleza, que chegou bravamente até a semifinal da Copa do Brasil. Então, nesse fim de temporada, o time vai sentindo. E deixou a vitória escapar para o São Paulo na penúltima rodada, no apagar das luzes, e tomou uma sacolejada do nosso querido Bragantino. E vai pegar o Vozão que está ciscando, o Vozão que já venceu o Sport também está numa situação dificílima. Ceará já está em 10º, então clássico é muito sobre o momento. Então o Ceará para mim está melhor, e outro jogo também tem aí uma possibilidade de faturar alto, porque o mercado está muito voltado para Fortaleza, né? Vamos aos odds. A vitória do Fortaleza está cotada a 2,10, o empate 3,30 e a vitória do Vozão Ceará Alvinegro cotada a 3,75. Então você veja que oportunidade, o Ceará está no melhor momento nesse ponto do campeonato, muito importante. É um clássico, motiva. O Ceará, lógico, está mordido por essa temporada linda que o Fortaleza está fazendo, vai fazer de tudo para vencer e está no momento melhor. Por isso que eu vejo o Ceará como uma aposta mais, vamos dizer assim, próxima de um desfecho real, né? Então é isso aí. Vamos analisar o próximo jogo, que é do querido Santos Futebol Clube, o Santos que empatou com o Dragão lá no Antônio Ascioli, palpite que eu também acertei, contra a Chapecoense, que infelizmente perdeu para o Juventude, como eu havia prognosticado. O Chapecoense está matematicamente rebaixado, uma campanha muito, muito fraca, só 15 pontos em 32 jogos, difícil. Mas é um time brioso, que está lutando, que não está se entregando ali, está lutando, está jogando o jogo com, enfim, com hombridade, não está ali porque rebaixou largando a mão. Mas o Santos está no momento de mais equilíbrio, tudo leva a crer, vai se livrar do rebaixamento e tem um adversário na medida para respirar, né, mais aliviado nessa reta final. Então, temos aí o Santos favorito, acho que o Santos ganha mesmo, meu palpite é o Santos. Vamos aos odds, aí tá bem claro isso. Vitória do Peixe cotada a 1,44, da Chape 8-1, cravado, empate 4,33. É isso aí. Seguindo, Juventude Fluminense. Fluminense surpreendeu o Palmeiras, né? O Palmeiras também deu uma tirada de pé, fez um gol e achou que já estava resolvido. O Flusão falou, no Maraca não. Contra o Juventude, aliás, né, a vitória do Fluminense foi um dos palpites que eu errei, dos poucos, hein, da rodada passada. Assim como, por outro lado, o Juventude ganhou da Chape e eu tinha dado essa boa dica para vocês.
Então, galera, é uma situação que temos o Juventude jogando em casa contra o Fluminense, que mesmo com essa vitória do Palmeiras não me convence. O Fluminense está muito oscilante, meio sonolento. É claro, é uma mescla de garotos, tem uns jogadores mais experientes, enfim, é normal um time de jovens promissores oscilar, mas são jogadores assim promissores. Mas o momento é do Juventude fazer de tudo para fugir do rebaixamento. Está ali com 36, logo acima o Bahia com 36 também, o São Paulo com 38, o Goianiense com 38, o Cuiabá com 39, né? Esses são os mais ameaçados. Então é uma partida importante para o Juventude ganhar. Ela na Serra Gaúcha sempre difícil. O Fluminense está ali numa situação de meio de tabela, né, sem risco, mas ainda sonhando com o Libertadores. Mas o Juventude vai botar a faca nos dentes, vai ganhar. Vamos aos odds. Vitória do Juventude cotada 2,70, do Fluminense 2,80 e empate 3,10. Jogo parelho, né? Quer dizer que o mercado está dividido, está até com uma cara de seria um palpite de empate. Eu daria esse palpite se fosse ali no meio do campeonato, mas nessa reta final o Juventude em casa, meu amigo, vai fazer de tudo para sair do Z4. Na sequência tem clássico Palmeiras e São Paulo. Olha aí, um Palmeiras mordido, né, por ter deixado escapar da vitória contra o Fluminense. Escapou porque o Palmeiras abriu, teve a oportunidade até de fazer 2-0 e se desestabilizou no segundo tempo, deu uma dormida, o Flusão foi lá e virou. Agora vejo o São Paulo, né, numa situação de proximidade da zona de rebaixamento, Palmeiras jogando em casa, né, lá no Allianz, tendo essa oportunidade de empurrar o rival. Muita motivação para o Palmeiras e um São Paulo que está, meu Deus, triste a situação do São Paulo, mas futebol é isso aí. Então, nessa situação de desespero e total falta de qualidade do futebol são paulino, um time, enfim, que o Rogério Ceni ainda não deu um caminho, vamos dizer assim, um modo de jogo, enfim, muitos falariam até que São Paulo joga como um bando. Não gosto muito desse termo, acho desrespeitoso, mas é uma equipe que não está se encontrando em campo, não está jogando em sincronia, as coisas não estão funcionando para o São Paulo. Para o Palmeiras estão, é um time que vinha de 6 vitórias, teve ali um acidente de percurso contra o Flu em casa, com essa motivação de derrubar o rival, que seria o primeiro rebaixador do São Paulo. O Palmeiras vai para esse jogo bem animado e logo é favoritaço, né? Vamos aos odds. Vitória do Palmeiras, cotada 1,95. Do nosso querido São Paulo, 4,20, o empate 3,30. Na sequência tem mais clássico, hein? No Rio do Maraca tem Flamengo e Corinthians. Flamengo ainda sonhando com o título brasileiro, dá para sonhar ainda. É claro, conta muito com uma queda vertiginosa do Galo, que eu não acredito. Mas enfim, sonhar não custa nada. Vai pegar esse Corinthians oscilante, esse Corinthians que legal, fez ali o que a gente esperava, ganhou em casa do Cuiabá, mas quando o Corinthians vai jogar fora, ainda mais com equipes que são melhores, né? Isso aconteceu recentemente com o Atlético, que deu um balanço de 3-0, vai ter que aguentar o Michael, que está jogando muito. Galera, não vai dar pro Corinthians não, é vitória do Flamengo, é o palpite mais considerável, e nem precisa falar muito, você sabe que o Flamengo é favorito, né? No Maracanã a galera chega junto mesmo, e tem ali, né, um componente de rivalidade, então não dá, tanto que o mercado está aqui bem claro. Vitória do Flamengo, cotada a 1,53, do Corinthians está cotada a 6,50, empate 4, Flamengo favoritíssimo. Último jogo na quinta, Sport Bahia, caramba! Isso é jogo de briga direta contra o Z4. O Sport, mesmo vencendo, não sairia aí. E o problema maior do Sport é que o Sport já está com 33 jogos. Não quer dizer, por exemplo, o Juventude tem 2 jogos a menos, o Grêmio 2 jogos a menos, o Bahia 2 jogos a menos, São Paulo 1, os outros, né, o Atlético Goianiense 2. Então, quer dizer, a situação do Sport está muito difícil. E o Bahia que está lutando ali, bravo, é o primeiro time fora do Z4, enfim, é uma oportunidade para
afundar um rival, praticamente decretar um rebaixamento de um adversário ali nessa briga e também dar uma respirada e passar mais uma rodada longe do Z4. Por isso que eu acredito que o Bahia, mesmo lá na Ilha do Retiro, vai ganhar do Sport, que está numa situação um pouco parecida com a do Grêmio, daquele desalento, daquela falta de esperança. Então, meu palpite é a vitória do Bahia. Vamos aos odds. Vitória do Sport, cotada a 2,62. Do Bahia, 2,80. E a situação de aposta do empate, 3,20. É isso, galera. São muitos jogos, muitos prognósticos. Haja fôlego e atenção para acompanhar e raciocinar sobre todas essas oportunidades de aposta, mas sei que vocês vão fazer o melhor caminho. Vejam, minha alta taxa de acerto tem que se considerar. Enfim, o lucro é certo. Tá bom, galera, foi um prazer, a gente se vê na próxima. Bom fim de feriado aí pra você e a gente se encontra no vídeo da próxima rodada. Valeu? Aquele abraço, tchau, tchau.